Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Independente do horário que vocês estejam ouvindo, eu sou Eduardo Santos e está começando mais uma temporada do episódio 3 do nosso Pode Saber podcast Jovem Aprendiz. Tem um link aí aqui embaixo que vai levar para todas as nossas redes sociais, enfim, quero que vocês acessem o link aí. E hoje queria agradecer a presença da professora, mais uma vez, Karina Pucena. E ela é formada em português, em letras, tem pós-graduação em EJA, em Educação Especial também. Então, eu gostaria de saber com você, professor, como que você está, primeiramente agradecer tudo, e falar um pouquinho da sua trajetória, de como é ser professor, como você escolheu essa área, enfim. Primeiramente, agradeço a oportunidade, né? Eu gosto muito de ser professora, porque eles têm vários perfis diferentes, tá? E eu escolhi ser professora porque eu posso ter a oportunidade de oferecer aos meus alunos a opção da mudança. Então, às vezes, você pode estar ali na sala de aula, né, sem saber uma direção ali para a sua vida, o que você vai fazer. E aí você vem e conversa com o seu professor, ou então você vê o seu professor dando uma aula e aquilo desperta uma coisa diferente em você. Mas por isso que eu sou professora. Aproveitar isso que você me falou, conta um pouquinho mais para a gente como que é a sua relação com os alunos em sala de aula, porque os alunos gostam bastante de você é considerado uma professora ótima. Depende. Tem aluno que gosta muito, tem aluno que não gosta muito, né? Vai do perfil de cada aluno. É porque, assim, o aluno ele tem uma vivência, então ele já vem com uma carga de casa. Às vezes o pai, a mãe, a avó, essas pessoas agem de uma maneira diferente. Então, quando ele está ali dentro do ambiente da sala de aula, ele precisa de uma outra pessoa de fora, que não é da família dele, lhe dando ali uma ordem, né, teoricamente, ele vai ter que saber lidar com aquela situação. Então, ele passa por um período ali de adaptação, né? Então, é o período que ele vai se adaptar. Ele vai perceber que ele precisa de uma pessoa ali, naquele ambiente, que vai dar a ordem e ele precisa fazer aquilo, né? Então, ele precisa cumprir aquela ordem, teoricamente, né? Então, nessa questão aí que o professor tem um probleminha ali na sala de aula. Mas, assim, a maioria dos alunos eu lidou muito bem, gosto muito deles. Igual é sempre todo mundo sabe. Então, professor, aproveitando esse seu gancho, eu queria saber agora, vamos falar sobre um pouco da pós-pandemia. Se isso tem afetado na sala de aula, o que você acha que foi visível a mudança que teve nos alunos após essa pandemia? Tá? Bom, os alunos, eles vieram com uma defasagem muito grande, porque, na verdade, assim, a pandemia chegou, ninguém esperava, então foi feito ali um plano ali para que os alunos não parassem de estudar, mas não foi muito eficaz. Então, muitos alunos eles vêm com uma defasagem, então alunos que não conseguem nem escrever direito. Estou falando de alunos do nono, do aluno do oitavo ano. Então, é complicado, não é fácil, tá? Mas eles são persistentes. Eles gostam de ir para o colégio, eles gostam de aprender, eles são dedicados. E é uma coisa que aconteceu, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, passou, né? E agora a gente está retornando, e aquele período ali que eles perderam, teoricamente, eles têm que colocar, né? Agora eles têm que fazer valer a pena. Com certeza. E, na sua opinião, qual que você acha que foi o grupo mais afetado, assim, tipo, no contexto escolar? Olha, eu não sou professora de ensino municipal, mas eu acho, como profissional da educação, que foi a área do município. Porque ali eles começam, eles aprendem no interior, entendeu? E tem aluno que saiu do município e não sabe ler e escrever, ele está no sexto ano e não sabe ler e escrever. E isso é muito difícil, porque aí o professor, que não é formado em pedagogia, ele tem que adaptar a aula dele para aquele aluno, porque aquele aluno ele não vai acompanhar.
E isso tudo exige muito esforço do professor de olhar para aquela criança de uma maneira diferenciada, porque é uma criança que precisa de ajuda, e também conseguir ajudar todos os outros alunos que ele tem na sala, que é necessário escrever, ou tem alguma dificuldade ali para ele escrever, mas que são alfabetizados. Então, nós temos essa dificuldade. É bem grande. Conversando em relação agora ao seu colega, de professores de pandemia que trabalhavam no seu colégio, qual foi a experiência que eles relatam, assim, foi mais difícil e complicado, que tem, assim, que teve que passar depois dessa fase, no caso, pós-pandemia, para o que eles sofreram, eles, seu colega. Na pandemia, as dificuldades foram as aulas em si, né? Na verdade, passar a aula era difícil. Difícil era fazer com que o aluno aprendesse, né? E depois disso, eles passam pelo mesmo processo que eu passo, que é o processo da defasagem, entendeu? O aluno não aprendeu, o aluno não sabe. E muitas vezes, a gente precisa ter noção de uma coisa. Quando o aluno ele vai ficando mais velho, vai entrar no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, ele já começa a voltar a cabeça dele para o mercado de trabalho. Então, a mente dele é de um jeito. Quando você está no sexto, sétimo, oitavo, nono ano, a cabeça do aluno não é uma cabeça que voltada para, ai, mercado de trabalho, então, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Não, eles estão ali meio que numa época, vou dar uma curtida aqui da escola, com o meu coleguinha. E não é isso que deveria ser, né? Então, assim, é um período, eles passam por um período, a gente entende. É nesse período que eles vão se transformando, né? E a defasagem que veio da pandemia é uma coisa que está impactando muito, tanto para eles quanto para os professores. A gente tem que retornar no conteúdo, porque eles não têm. Eles não têm esse conhecimento. Como é que você vai ensinar algo que precisa de um conhecimento anterior que ele não tem? Então, a gente, todos os professores, nós passamos por isso todos os dias. Melhor. Como foi para você, em si, a sua vivência, na sua vida agora, em grupo escolar, na sua vivência passar por essa pandemia? Foi muito, foi tenso, foi muito ruim, tive pessoas da minha família que ficaram doentes, né, com a situação, que pegaram Covid, que ficaram lá internados, né, então é complicado, foi uma situação complicada, mas nós tivemos muita fé e conseguimos passar por isso, graças a Deus. Hábitos que você acha que poderiam melhorar a qualidade nessa situação? Bom, nas escolas, os alunos eles precisam ter ciência de que eles não vão aprender apenas no colégio. Eles vão ter que se dedicar. É aquilo que você faz a mais. É aquilo que você faz a mais do que você deveria. Então, por exemplo, a professora ensinou isso hoje na escola. O que você vai fazer na sua casa? Você vai pegar o seu livro, você vai pegar a anotação da professora. Você tem acesso à internet, você vai olhar na internet. Você vai fazer a sua parte. Se o aluno não fizer a parte que cabe a ele vai ser sempre aquele aluno mediano. Ele não vai passar da média. Ele vai ficar na média, vai ficar onde todos ficam. Ele tem que colocar a mais aquilo que você pode fazer por você. E o professor não vai fazer. Você que vai fazer. E para você, hoje, nas escolas, enfim, o que precisa melhorar no contexto escolar? A educação como um todo, o conteúdo que vem para o aluno, às vezes é um conteúdo que é muito raso. Então, o professor ele vai olhar para o conteúdo, ele vai ter que alterar aquele conteúdo, para quê? Para que ele consiga passar realmente o que o aluno precisa aprender. Então, às vezes, vem aquela aula pronta, mas ela está rasa.
não vai passar tudo aquilo que o aluno precisa aprender. Então, o professor ele vai ter que alterar aquilo. Então, primeiro já começa aí, conhecimento muito rápido. Não, o aluno ele precisa de mais, ele pode ter mais conhecimento, ter acesso a mais conhecimento. Tá? E o segundo é a questão do aluno mesmo, né? A questão da educação na sala de aula, a questão do aluno saber se comportar dentro da sala de aula. Nós sabemos que ele passa por aquele período, até ele chegar no terceiro ano, com uma cabeça completamente diferente, mas nós precisamos da ajuda dos pais dentro de casa, mostrando como eles têm que se comportar em sala de aula. Hoje em dia, então, assim, o que você tá mais afetando os alunos seria essa questão dos pais não ser muito em cima, então. Não, tem pai que é bem presente e faz o que precisa fazer. Mas é como eu falei para você, tem as fases ali, né? Por exemplo, o aluno, às vezes, ele é um adolescente, ele está numa fase de rebelde. Então, o pai não vai fazer o quê? Não tem o que fazer. O pai faz o que ele pode fazer. O aluno ele tem que criar uma consciência, entendeu? Talvez uma terapia, o seu filho, você vai colocar o seu filho na terapia, ele vai olhar aquilo, ele vai prestar atenção, uma hora ele vai entender, peraí, não, então tem alguma coisa errada. E não é com as outras pessoas, é com a minha maneira de agir. E como é que eu faço para melhorar? Né? O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que pensar para que isso não aconteça? Isso é importante. Então, às vezes, quando o filho lá está muito rebelde, o pai não sabe o que fazer, coloca lá o seu filho na terapia, ele vai conversar, mas eu já coloquei. Então, espera que tem o tempo certo que ele vai conseguir. É isso. Então, o problema não são os pais. O problema é um comportamento no geral. Tá? Então, eu não vou colocar, não, o problema dos pais. Não. Tem pai que realmente, mas às vezes o pai não consegue, ele às vezes trabalha muito, ele não tem aquele tempo que o filho precisa. E o filho não entende isso. Então o terapeuta vai fazer aquele papel ali, vai ajudar ele naquele processo. Isso é muito importante para o aluno, para o professor, mas assim, o professor, gente, é só uma fase, a gente vai ficar ali um ano com aquele aluno. O importante mesmo é a mudança no aluno, que é o que é importante, porque ele está numa fase. E nós sabemos, nós entendemos isso. E qual que é o seu roteiro de dia a dia, o seu compromisso na sala de aula para melhoria desse trabalho? Olha, como eu falei para você, tem que ter muita calma, tem que ter muita paciência, a gente tem que levar ali novas estratégias para que aqueles alunos que, às vezes o aluno, ele não se sente, essa matéria não me chama atenção, eu não gosto de fazer isso, entendeu? Eu não curto ler, não curto escrever. E tem gente que assim, tem gente que gosta de fazer uma continha de matemática, que não gosta de escrever e pronto, acabou. Então, o professor tem que trabalhar com novas estratégias para trazer aquele aluno para perto dele, próximo dele. Então, eu gosto muito quando os alunos, eles são alunos, mas eles também são meus amigos. Então, às vezes o aluno chega ali, ele não está com vontade de fazer, mas só a maneira que eu falo com ele, vamos fazer um esforço, vamos fazer desse jeito. Aí eu vou despertar algo diferente nele que vai fazer com que ele faça aquela atividade. Não porque ele adora aquilo, entendeu? Mas pelo relacionamento que ele tem comigo. E isso é muito importante, eu gosto disso. Maravilha. O que você acha que na pandemia de saúde mental, assim, sua mesmo, e dos seus colegas que dão aula, como vocês lidaram com isso para retomar essa saúde mental que não afetou todos? Olha, eu vou falar do pós-pandemia, tá? Na pandemia eu vou falar porque eu não trabalhei na pandemia. Então, assim, o psicológico afetou muito porque o professor, ele não é um Superman, né? Ele não é um super-herói, né? Ele passa pelas mesmas dificuldades que todas as outras pessoas. Então, quando nós voltamos ali da pandemia, além do que a gente passou, a gente também tem que lidar com o que o aluno passou.
Então, vários alunos perderam um pai, perderam avó, perderam um tio. Então, a gente tem que lidar com aquela situação. Então, o professor não é só professor, ele também é psicólogo, ele também é terapeuta do aluno, entendeu? E ele também precisa. Então, assim, é uma coisa ali, o professor, ele é como eu digo, o professor é um ótimo profissional, e na vida das pessoas, ele tem um valor inestimável. Todo mundo teve um professor que nunca vai esquecer, né? Ai, eu lembro daquela professora, não sei o quê. Por quê? Porque foi uma pessoa que marcou a nossa vida. E o professor, ele deveria ser mais valorizado pelo trabalho que ele faz, porque não é só ensinar, ele faz um trabalho que vai muito além disso, né? E também é a importância que ele tem, né, na vida das pessoas em si. Então, o professor ele ficou com essa carga, é uma carga que a gente teve que se adaptar a ela, de saber o que falar para o aluno e saber se colocar ali no lugar do aluno, na questão de empatia. Então, eu queria saber se você quer deixar algum recado na mensagem para os seus alunos que vão ter assistir provavelmente. Então, deixa um recado para eles, como você como professor. Assim, eu quero falar para vocês, meus queridos, que vocês devem continuar estudando e tentando, tá? A professora vai passar. Na vida vão passar, muitas coisas vão passar, tá? E se você tentar em algum momento, alguma coisa para você e não der certo, tente de novo. Tente sempre que vai dar certo. Seja positivo, você vai conseguir. Um beijo, um abraço da proprietária. Legal. Queria agradecer a você por estar aqui e me deixar a mim, como toda a nossa equipe de hoje também. Então, novamente, agradeço a sua disponibilidade e tudo, e obrigado por estar aqui, por disponibilizar esse tempo para a gente, porque a gente está falando de um tema muito englobado na questão de nós, pessoas, engloba bastante, porque isso foi um público muito afetado, tanto na pandemia como após a pandemia. Então, vamos agora pedir para o pessoal não se inscrever e deixar, não se esquecer de deixar o like no vídeo. Está aparecendo o nosso QR Code aí. A gente está no Spotify também. Então, agradeço a vocês por essa temporada e valeu, até a próxima.